Estamos em março. Março Lilás. É um mês de conscientização sobre a importância de se prevenir contra o câncer de colo do útero, a quarta maior causa de morte de mulheres por câncer no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA. E para a gente entender tudo sobre esse assunto, eu recebo, ela é médica oncologista, a doutora Ayla Muti, que a gente vai receber na nossa salinha da saúde. Doutora Ayla, boa tarde, bem-vinda. Que Deus abençoe, que alegria poder receber, doutora. Obrigada. Doutora, eu falei o quarto maior câncer incidente em mulheres. Então significa que tem 3 antes. Quais são esses 3, doutora? Das mulheres, temos câncer de mama, câncer de cólon. Cólon. E tem de pulmão também. Uau, então o colo de útero vem na 4ª posição. Isso. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, doutora? Claro. Bem-vinda. Minha gente querida, a doutora Ayla já está aqui para a gente conversar sobre o câncer de colo do útero, essa realidade, assim, que como a gente viu na entrada, o quarto maior câncer, maior incidência de câncer nas mulheres. A gente precisa entender tudo sobre essa realidade. Por isso, assim, seja bem-vindo, já vai ligando para o seu vizinho, para a sua vizinha. Olha, o programa já começou, o assunto é sério, principalmente voltado para as mulheres. Mas, presta atenção, não somente para as mulheres, é um programa para a família brasileira. Por isso, esse horário, todo sábado à tarde, para dar espaço, aí não justificar, não consigo assistir por causa do horário. Não, sábado à tarde, minha gente, é um programa para a família. Talvez, doutora, para a gente, antes de falar do câncer em si, do colo de útero, vamos falar do colo de útero, né? Sim. Ou seja, que local que esse local, onde é que está, né? É localizado e qual é a função e o câncer é a única doença do colo ou tem mais doenças nessa região, doutora? Então, o colo de útero, ele fica localizado no trato ginecológico da mulher. Tá. Então, ele fica entre a vagina e o útero. Ok. É um orifício, ele tem toda uma estrutura, obviamente, mas, por exemplo, o exame do Papa Nicolau se coleta essas células nessas regiões, então ele fica entre a vagina e o útero. É um canal. Mas ele é uma extensão do útero. Tá. É um canal, tem um canal que liga a vagina ao útero, Ok. exato. E as principais doenças que podem acometer esta região aí, doutora? Olha, tem as doenças inflamatórias, né, que são inflamações, infecções relacionadas a DST. Também temos cistos, são patologias benignas. Ok. E temos o câncer de colo de útero, que é um tumor maligno que se desenvolve nessa região. Ok. Nós temos imagens assim, a gente estava até mostrando as imagens assim para a gente, aí ó, para você em casa acompanhar onde que se localiza, doutora, assim, Olá, a explicação é sua. Então, tá vendo que tem aonde eles estão mostrando as células? Aquela região, aquele orifício. Na verdade, o colo de útero, ele serve para ele fechar o útero durante a gestação. Ok. Ele que segura o feto. Ok. E ao fim da gestação, ele vai diminuindo a sua espessura, ficando mais afinado. Ok. E aí o bebê sai. Ok. Então, a principal função dele é segurar o feto durante A gestação. E também é por onde sai a menstruação, Ok. que descama toda a mucosa do endométrio, que é o que reveste o útero, e aí você menstrua e sai aquele sangue pelo orifício através do colo do útero. E para qualquer tipo de exame, para qualquer problema, tem que coletar células desta região aí, doutora? Dessa região. Aí vai com um cotonete específico, coleta ali atrás da vagina também, naquela região posterior da vagina, e você tem que introduzir também esse cotonete pelo orifício, porque ali também lá dentro pode ser uma região que desenvolve o câncer. E diante de qualquer tipo de, ainda não entrei no câncer, diante de qualquer tipo de infecção, inflamação, isso é uma região, é uma situação dolorida, ou seja, a mulher reclama de dor nessa região, doutora? Olha, o colo do útero, essa região do orifício, ele não dá tanta dor. Ele pode dar um incômodo como cólica. Então, as mulheres que passaram, por exemplo, um DIU, que tem que introduzir no orifício, pode sentir uma cólica, ele não é tão inervado. Então,
Quando tem dor, aí você precisa ficar alerta. Ok. Então a dor já é um sinal de que alguma coisa... Exato. Né? E pode ser uma infecção fúngica, bacteriana e viral? Qualquer uma das três geralmente ataques. bacteriana, fungo né? também pode ter. Ok. E aí o processo que está aí, inflamatório, infeccioso, muda a coloração do sangue? Como é que é, doutora? Quando a menstruação? Ou quando está inflamado, está pode doente ter aquela região? secreção, que a gente Isso, chama de secreção, corrimento, né? Que as mulheres chamam de corrimento. Que o nome é leucorreia, que sai aquela secreção e ela pode ser de várias tonalidades. Então, pode ser mais clara, pode ser mais escura, pode estar acompanhada com sangramento. Muda também o odor, alguma coisa assim? Odor, a viscosidade também. E quando já entrando no tema, o tema de hoje é câncer de colo de útero, Márcio Lilás. Quando você começa assim, poxa, já fez tratamento, visitou o ginecologista, etc., doutora, que suspeita que tem algo mais sério ali. Como é que o câncer começa a dar um sinal de alerta? Então, os principais sintomas para o câncer de colo de útero. Dor durante uma relação. Isso é um sintoma que tem que ficar alerta. Secreção diferente, não é aquela secreção branquinha, que é um muco. Não, é uma secreção que muitas vezes pode ser mais escurecida, com sangramento e dor pélvica, que não necessariamente é do colo do útero, mas de órgãos que estão adjacentes, próximos, que estão acometidos e dão dor. Agora, doutora Ayla, essa dor, né, ela pode ser confundida com outro tipo de coisa? Ou seja, de repente é uma dor que já está nascendo ali algumas células cancerígenas. Ela pode ser confundida com outra situação, também pode causar a mesma dor? Eu acho que o que pode confundir as mulheres é que algumas mulheres podem ter cólicas menstruais. Entendi. Acham que é só isso. E às vezes pode achar que é alguma cólica de menstruação. Mas geralmente a cólica de menstruação ela é cíclica, ela melhora. E essa dor ela vai se tornar persistente. E uma coisa importante para ser dita, por favor, o ideal é o paciente não ter dor. Você fazer o diagnóstico enquanto a doença for sem sintoma, assintomática. Então, é possível fazer o diagnóstico precoce enquanto não se tem sintomas relacionados à doença. Quando a senhora fala precoce, estamos colocando assim, que faixa etária mais ou menos, doutora? Bom, o que é preconizado é que mulheres que iniciam relação sexual seja acompanhada por um ginecologista, até mesmo antes. Adolescente, vai menstruar, precisa ser acompanhada com um ginecologista. Então, não necessariamente começar a sua vida sexual, mas mulher menstruando, ginecologista. E claro, mas aí o Papa Nicolau, o teste de secreção, exato, que você vai pegar, que a gente chama de citologia oncótica, que você colhe esse material, que é o Papa Nicolau, deve se fazer após iniciar a vida sexual. Agora, o câncer, ele começa, a gente vai falar do HPV, né, que é o papilo, né, como é que é o nome? É o papilo humano, como é que é? É o vírus, nossa, me deu um branco agora. Mas é o HPV, né, que é o principal agente que gera o câncer de colo de útero, é o principal agente. É um vírus, né, é a única fonte, é o único caminho do câncer de colo de útero, é esse vírus, doutora? Ou tem outras fontes também? A principal causa de câncer de colo de útero é a infecção pelo HPV. O que acontece? Ao longo da nossa vida, a vida mais jovem, até os seus 30 anos, mesmo se a gente se contamina pelo HPV, a gente consegue o que a gente fala de clarear, não se tornar uma infecção crônica. Então o organismo se resolve ali, seu sistema imunológico, e aí você consegue combater essa infecção. Você pode ter se contaminado, ter entrado em contato com o vírus, mas não necessariamente você ter uma infecção pelo HPV de forma crônica. O problema é quando o seu organismo não clareia essa infecção, ela se torna uma infecção
crônica por esse vírus, e aí começam a ter que a gente fala diferenciação da célula, começa a ter esse desenvolvimento dessas células anormais. Entendi. Por aquele ambiente inflamatório local. Doutora, a gente sabe, né, a literatura mostra e a experiência, as informações que a gente tem. Por exemplo, o Covid, enfim, essa partícula que está no ar, enfim, um respira, pega, a dengue, né, o Zika, etc. Tem que um mosquitinho lá, né, e ia pousar no outro e passar lá. Esse vírus, vamos falar um pouquinho desse vírus aí, né, o HPV, esse vírus aí. Ou seja, onde é que ele também está no ar? Onde é que ele se encontra? Onde é que ele se aloja? Quem que carrega, né? De onde é que ele vem? O HPV é um vírus de doença sexualmente transmissível. Então é passado de homem para mulher, de mulher para o homem, então é durante a relação. E ele pode se alojar em alguns lugares, então não só, aí eu vou abrir um pouquinho favor, doutora. O parênteses, não Fique à só vontade, doutora. o vírus não só leva na verdade, fator de risco para o câncer de colo de útero, mas a gente precisa lembrar outros tipos de cânceres que estão relacionados ao HPV. Tá. Cavidade oral. Ok. E anal. Entendi. Região perianal também. Então, pênis também. Então, são alguns tipos de cânceres que estão relacionados à infecção pelo HPV. Ok. Isso é importante a gente perguntar, gente, assim, porque estamos aqui num programa que esclarece e a gente quer tirar as dúvidas, assim. Porque às vezes, assim, a pessoa sabe do problema, sabe da realidade, sabe da situação, enfim, mas assim, da onde que vem, da onde que vai, para onde que vem. Então, o homem pode ser o agente transmissor, né? A mulher também pode estar alojado lá e nesse contato pode desenvolver, ou seja, vai o processo inflamatório que pode amanhã depois gerar um câncer, doutora. Isso, você se contamina, é aquilo que eu falei, você tem a relação, você se contamina, aquele vírus fica lá e aí a gente tem outros fatores pelos quais há essa persistência dos vírus que assim não é tão esclarecido, mas às vezes pode ser alguma imunossupressão, uma defesa, a parte imunológica do paciente pode interferir. O vírus pode estar lá e não se desenvolver, doutora? Pode. Ou seja, ele pode estar lá alojadinho e o próprio organismo o sistema imunológico vai eliminá-lo. Exato, exatamente, que é o que a gente fala que clareia o vírus. Você se contaminou, você pode ter tido uma infecção, mas se resolveu e nunca mais vai te dar problema. Isso vai depender do sistema imunológico da pessoa também. Né? É um dos fatores que pode contribuir para que haja essa persistência de inflamação. Alguém pode ter, eu já vou falar dos tratamentos, vacinas, fica tranquilo que a gente vai falar tudo sobre hoje, né? Alguém pode se contaminar, né? Alguém pode ter o vírus do HPV não tendo atividade sexual? Pode. Não é tão habitual, mas, por exemplo, uma das indicações de vacinação é para aqueles profissionais que lidam com tratamento por verrugas pelo HPV. Porque o HPV, ele tem vários subtipos, várias cepas. Então, não é um único vírus. É uma família de um vírus, mas eles têm vários subtipos, vários números, né? Entendi. Então, eles têm vários números. Eles são classificados por números. O mais perigoso é o 18 e o 16 e o 18 são os mais comuns que são relacionados ao câncer. Mas tem o 6 e o 11, por exemplo, que eles dão verrugas. Entendi. E interessante porque os profissionais que são médicos, a maioria das vezes, que vão tratar verrugas, às vezes para queimar as verrugas, podem inalar o HPV. Verrugas genitais. Genitais, não é? Genitais, mas eu já não vi... é aquela que sai no dedo aqui, não. Não são todas as verrugas relacionadas ao HPV. Mas temos as verrugas genitais, perianais, mas eu também já vi verrugas na região nasal relacionadas ao HPV. Entendi. Doutora, eu vou colocar uma situação. Gente, eu estou fazendo todas as perguntas assim para que você também tenha assim, esclarecimento aí na sua casa. Doutora, explica com aquele brilhantismo que é só a doutora Ayla, né? Por isso que ela está aqui hoje, viu, gente? Agora, doutora, assim, vamos lá. O vírus está na corrente sanguínea. Ele entra na corrente sanguínea?
Ele fica localizado na região. Mas então não entra na corrente sanguínea. É isso que eu ia perguntar justamente. Se ele entra na corrente sanguínea, a pessoa tem uma pessoa que tem um corte, está sangrando. Eu vou lá ajudar a pessoa e de repente eu também tenho uma feridinha que entrou em contato com o sangue daquela pessoa. Não. A transmissão não é tipo HIV, que é por corrente sanguínea pelo sangue. Tá. Você pode se contaminar por contato. Então, por exemplo, às vezes as pessoas acham que usar preservativo pode... Você está se protegendo contra o HPV. Nem sempre. Porque tem regiões que não estão com o preservativo e ter o contato você pode se contaminar. O câncer de cabeça e pescoço, ele geralmente está relacionado, na sua maioria, ao álcool, ao cigarro, à má higiene oral. Mas a gente tem visto o aumento da incidência de câncer de cabeça e pescoço, principalmente de cavidade oral e orofaringe, que não estão relacionados ao tabagismo e ao etilismo, e sim ao HPV. Eles têm prognósticos e gravidades diferentes entre eles, mas tem contaminação pelo HPV. Nessa região, doutora, me desculpe a pergunta, eu conto com a sua maturidade também, por aquilo que foi perguntar também. Ou seja, além desse câncer de cabeça, pescoço, etc., mas existe alguma manifestação externa nessas regiões também? Por exemplo, assim, vai aumentar o índice de hemorroida, por exemplo, doutora? Assim, não. Ou não. Alguma ferida na gengiva, etc., na língua, por causa dessa situação toda? Entendi. Maturidade para todos nós, né? Então, como eu falei, temos os tipos de HPV. Temos os HPVs que vão levar a verrugas, e aí, como eu falei também, eu já vi na minha prática clínica que não era câncer, era uma verruga, um tumor benigno na região nasal, que aí precisa retirar. E também temos os relacionados ao câncer. Geralmente, quando o câncer ele começa a se avançar, ele vai dar lesões. Sejam lesões tipo de úlcera ou vegetantes, que são as feridas que as pessoas falam, foi para fora. Vão migrando. Não, para fora, foi para fora, você está vendo a ferida. Ou você faz uma úlcera, aquela região fica mais deprimida, aquele tecido. Então, se você tiver manifestações tumorais na boca, pode ter ferida sim. Entendi. Gente, quantas informações valiosíssimas a gente traz esse assunto, por quê, né? Mas assim, existem outras formas de contágio, né, situações que justamente quando existe também essa, eu não vou dizer irresponsabilidade, que é uma palavra muito forte, mas assim, essa falta de informação, essa falta de cuidado, essas situações todas que levam, que trazem situações de infecção. Então isso é muito importante, né? A família, as pessoas, homem e mulher, né? Seja adolescente, seja jovem, enfim, a gente fica atento. Vamos fazer o seguinte, minha gente, assim, a gente entendeu nesse primeiro bloco o que é, né? Onde, como se transmite, onde se aloja, enfim, né? A gente entendeu. Mas a gente também precisa entender que tipo de tratamento que a gente tem, o que a medicina hoje preconiza de tratamento, tudo isso e muito mais. A gente quer trazer para você nesse Sábado Santo, fazendo um programa que é Março Lilás, que é justamente a prevenção do câncer do colo de útero, e a gente quer trazer as informações para você, viu? E já estamos de volta com o nosso Saúde e Fé, nesse dia muito especial, estamos aí no Tríduo Pascal, hoje é Sábado Santo, é o silêncio de Nossa Senhora, onde a gente está esperando, né, chegar aquele momento que a gente vai celebrar a mãe de todas as celebrações, que é a Vigília Pascal, né, gente? Assim, então eu faço questão de incentivar você a participar da sua comunidade. Não, ou seja, às vezes você faltou em outras celebrações, mas não falte essa, porque a principal celebração do ano é essa de hoje, minha gente. É a celebração do Sábado Santo, da Vigília Pascal, é uma celebração batismal. Nós vamos renovar as promessas do nosso batismo, a celebração da luz, o grande precônio pascal, enfim, as leituras, é uma celebração diferente, ou seja, um pouco mais longa, é verdade, mas é toda a história da salvação, para anunciar que Cristo está vivo, que venceu a morte, venceu o pecado, venceu as trevas, então vale a pena participar. E nós estamos aqui trabalhando nesse Sábado Santo com o programa Saúde e Fé, hoje falando sobre a prevenção, minha gente, o que é o câncer de colo de útero. Aqui conosco a doutora Ayla, né,
Boxmuth, né? Então está aqui hoje conosco, ela que é nossa médica oncologista, dando uma aula hoje para a gente entender de fato, né, o que é esse vírus, né, e como que isso gera o câncer, principalmente no útero. É um programa, como eu disse, para as mulheres, mas para a família inteira. Doutor, o primeiro bloco a gente explicou, inclusive, as formas de transmissão. A gente pede até desculpa para você se entramos em algum tema mais delicado, mas é para você entender as vias de transmissão. O intuito é esse, as vias de transmissão. Estamos aqui sempre para fazer um programa muito sério para você. O Saúde e Fé, TV Aparecida, é séria, né? E agora, doutora, assim, ok, uma vez que foi, como é que é feito o diagnóstico? Essa coletagem leva para o laboratório, como é que é? Então, é visto no laboratório, tem um médico que vai analisar as lâminas para ver se tem, pelo Papa Nicolau, alterações celulares. Papa Nicolau é o nome do exame. É o nome do exame. Aí você vê se tem as alterações celulares que inferem que são relacionadas ao HPV. Porque também temos, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente faz o diagnóstico de HPV por uma outra metodologia, que você chega a ver o DNA do vírus no exame, que é o que fala captura híbrida. Aqui no Brasil, a gente também tem a captura híbrida, mas a gente faz mais rotineiramente o Papa Nicolau, que ele é um exame bom, suficiente. Você vê as alterações celulares por ele e você consegue ver também a presença do vírus. Então se coleta um pouquinho desse muco ali e leva ao laboratório. E através o que vai ser visto no laboratório? Se tem células cancerígenas, é isso? Se tem células, se tem um vírus ali? Displásicas, células diferentes da habitual, umas células estranhas. Dá para ver o vírus ali? Você vê indiretamente, você não vê o DNA dele, como é o outro captura híbrida, mas você vê indiretamente a presença dele. E você vê essas células displásicas, são aquelas células estranhas, vamos dizer assim, umas células estranhas. E aí você tem o resultado e você precisa ir no seu ginecologista para ver qual grau que tá de displasia. Porque a displasia, ela é o que antecede a neoplasia. Né? Ela é uma alteração precursora. Um sinal amarelo. Aí, e foi diagnosticado, é uma displasia, é uma neoplasia, ou seja, está um câncer de colo de útero ali se instalando. O que vocês vão começar a fazer, doutora? Então, antes de ter o câncer, eu acho que é interessante deixar claro isso também, que antes de ter o câncer, porque isso vai fazer diferença. Tá, ótimo. Antes de ter o câncer de colo de útero, você vai ter a displasia, que na verdade chama neoplasia intraepitelial. Ela ainda não se formou câncer. É uma alteração precursora. As células não estão multiplicando ainda não. Então, nesse ato, precisa ser tratado, porque aí não se torna um câncer. É isso que é importante, porque o Papa Nicolau, você faz o Papa Nicolau, você diagnostica precocemente e você trata essas lesões, que são ditas precursoras, vem antes de se tornar o câncer. Para se tornar o câncer, a gente tem aí de 10 a 15 anos. Tá, olha. Porém, temos algumas pessoas que desenvolvem mais rapidamente, que também a gente não sabe o porquê disso. Algumas pessoas se desenvolvem rapidamente. Mais predisposto para isso, talvez? Sim, porque inclusive tem relatos de alterações genéticas que favorecem esse ambiente para as células se proliferarem mais rapidamente. Tá. Mas é importante isso por quê? Porque você consegue prevenir o câncer. São várias etapas que você pode intervir para não precisar chegar ao diagnóstico de câncer. A gente vai falar daqui um pouquinho sobre as vacinas. Fica tranquilo, assim, ninguém falou de vacina. Vamos falar, fica tranquilo. Enfim, a gente está agora entrando lá. Foi diagnosticado. A pessoa não se preveniu lá atrás, enfim, teve essa história toda, enfim, das formas de contaminação, enfim. E aí descobriu o câncer, agora virou o câncer, já se transformou em câncer. As células estão multiplicando ali, doutora. Em toda aquela região ali, pode também, como é que é? Pode criar metástases, que já é uma região intercomunicante aí, doutora, como é que é? Sim, geralmente a disseminação dele, você tem lá o câncer instalado no colo do útero. Você quer mostrar a foto aqui, até mesmo para a gente visualizar a imagem ali nessa região, viu? Né?
Aí. Então, você tem aquela célula, aquela região tumoral, e geralmente essas células, elas se disseminam localmente primeiro, então elas podem ir para baixo, para a região da vagina, elas podem subir e ir para o útero mesmo. Mas sempre naquela região ali. Nessa região. E aí ela pode, ali, é que não tem na foto, mas ali também nós temos ligamentos e músculos. Então ele também pode invadir essas regiões. E se disseminando localmente. E ele se dissemina também à distância. Então, com o tempo, ele vai para gânglios, que são as ínguas que a gente tem no abdômen, que elas podem... linfático aí. Isso, exatamente, pela via linfática e também pela via hematológica, que aí ele vai para pulmão, vai para fígado. Aí entra na corrente sanguínea? Aí entra na corrente sanguínea. Entendi. E aí, detectou isso, doutor, assim, o que vocês vão fazer? O que a medicina hoje vai fazer? Quando você tem o diagnóstico de câncer de colo de útero, ele ainda é um diagnóstico clínico, né? Que a gente faz o exame clínico pelo toque. Geralmente é um ginecologista que faz essa primeira avaliação antes de chegar para a gente, oncologista. Então, o ginecologista faz essa avaliação, ele estadia para ver se essa doença está localizada, se ela já invadiu órgãos próximos, você consegue, pelo toque, fazer essa diferenciação. E exames de imagem, tomografias, para saber se tem gânglios e foi para outras regiões. E aí, dependendo do estadiamento, da onde está a doença, você pode ter um tratamento cirúrgico ou um tratamento, com uma doença um pouquinho mais avançada, um tratamento de radioterapia associado à quimioterapia. Então pode ser, a cirurgia para tentar tirar... Porque eu já ouvi falar na literatura, doutor, assim, teve que tirar o útero inteiro, a pessoa ficou infértil, etc., e tira tudo, etc. Ou seja, quando é cirúrgico, se retira, não somente localizado, mas assim, aquela margem, e no caso acaba tirando tudo. Por isso que é importante tratar precocemente. Se você estiver tratando uma lesão precursora, que ela ainda não é câncer, mas que ela vai se transformar em câncer, você consegue fazer só um tratamento local. Quando já é câncer, você precisa fazer uma cirurgia oncológica. A cirurgia oncológica, você precisa ser mais agressivo na cirurgia. O que eu quero dizer, você vai tirar toda aquela região. Você vai tirar o útero, você tira, às vezes, o ovário, às vezes, se for paciente muito jovem, é discutido preservar os ovários. Mas você precisa tirar aquela região, precisa tirar linfonodo. Vamos falar de faixa etária, doutora. Assim, tem alguma faixa etária que costuma aparecer isso tudo? Como é que é? Por conta dessa evolução, dessa inflamação crônica, por demorar aí de 10 a 15 anos para desenvolver um câncer, geralmente é um tumor que acomete mulheres entre seus 50 a 60 anos, mas tem em idosas também. E muito recentemente está aumentando bastante a incidência em mulheres jovens. Eu tenho visto bastante mulheres jovens acometidas de câncer de colo de útero já no estádio mais avançado. E tem vários fatores para isso. Por exemplo? A falta de vacinação. Então, a gente vai falar sobre a vacina, mas assim, falta de vacinação. E não é falta de vacinação porque não tem vacina disponível. É porque as pessoas não estão se vacinando. Múltiplos parceiros e idade precoce de iniciar a vida sexual. É isso que eu ia perguntar um pouquinho, doutora. Assim, a gente está vivendo hoje o Sábado Santo, né, doutora? Assim, e a gente sabe que Jesus veio para nos curar, nos tirar do erro, do pecado, enfim, assim, veio para nos dar uma vida nova, enfim. Por que eu coloco tudo isso, assim? Justamente por essa situação. A senhora falou dos 50 para cima, etc, etc. Mas nessa mentalidade, muitas vezes, assim, que a gente tem essa mentalidade mundana, enfim, onde tudo é meio que permitido e, na verdade, não é, né? Ou seja, existe também, a pergunta é, adolescente pode ter um câncer, né? Lá pelos seus 15, 20 anos, pode aparecer ali um câncer de colo de útero, doutor? Eu nunca peguei paciente jovem assim.
as pacientes que eu já vi, geralmente com seus 20 e poucos anos, o que a gente tem de dados é que a partir dos 20 anos a gente já começa a ver essa incidência, mas que não é tão habitual, mas que tem crescido em pacientes abaixo de 40 anos. Como a senhora disse, doutora, assim, ou seja, ele demora de 15 a 20 anos para se manifestar, então 10 a 15. pode estar lá. Sim. Pode, em teoria pode estar Se lá você se guardadinho, contaminou. etc., né? Até se manifestar vem um tempo, né? Mas Isso. pode estar lá, né? Sim. Por isso que é a importância também do exame ginecológico, doutora, passar precocemente e fazer exame. Né? Tem que passar com o ginecologista. Então é importante, uma vez por ano, fazer o Papa Nicolau, se você já iniciou a sua vida sexual. Eu vou fazer essa pergunta também, doutor, contando sempre com a maturidade aí de quem está acompanhando. Eu sei que você tem noção e é ou seja, se é a transmissão via sexual que aí desenvolve, que lá vai o vírus e o vírus desencadeia o câncer, é isso que a gente aprendeu aqui. Ou seja, a gente está falando assim, a mulher tem que fazer exame, é isso aqui. O homem não? O homem não Por é favor, tão frequente, doutora, né? Não é tão frequente, mas um dado que a gente tem sobre o homem, aqueles homens que são circuncisados, na verdade isso Ok. é postectomizado Ok. que fala, né? Circuncisado porque Costume as pessoas... judaico, tá, gente? Costume Isso. judaico. É, porque as pessoas entendem às É. vezes mais falar dessa forma do que postectomizado, quando ele tira aquela pele. A cirurgia de fimose. Isso, Isso. a cirurgia de fimose. Eles têm menos chances de se infectar com HPV Ok, né? Então e de isso... transmitir. Ok. E vamos falar um pouquinho então, ou seja, da prevenção. A gente chegou até ali, conforme a situação, o estágio da doença, vai ser o tipo de tratamento, enfim, cirúrgico, quimioterápico, radioterápico, a associação de tudo isso, enfim. Doutora, e antes então, vamos lá, proteção. A gente fala assim a gente viu uma certa discussão outro dia no Brasil, assim, um tempo atrás, mas vacinar as crianças, pré-adolescentes, adolescentes a partir de 9 anos, ou seja, tudo aquilo. Ou seja, então, fala ou defende a vacina, doutora? Não, veja bem, eu acho super importante Por a favor. vacinação. Claro, claro que sim. E de HPV, ela está na rede pública, principalmente Tá. para as crianças de 9 a 14 anos, meninos e meninas. Então, você tem a opção, você tem a condição de vacinar seus filhos de 9 a 14 Ok. anos. E não é só por causa da iniciação à vida sexual, não. Mas Isso é precisa. importante a gente esclarecer, doutora. Independentemente disso, eu acho Exatamente. que tem que vacinar. Eu não sei por que esse estigma, né? estigma da criança não... A gente se Ok. vacina de hepatite durante a infância, hepatite B. Agora, doutora Ayla, a gente viveu uma fase aí do Covid, a gente tem que falar sobre essa realidade até mesmo para o volume de procura da vacina. A gente vacina 1, 2, 3, tem gente que vacinou 3, 4 vezes, assim. Foi uma enxurrada de vacinas por causa do Covid, doutor, assim, que qualquer pessoa que fala de vacina, a pessoa, não quero mais. Qualquer, né, seja da gripe, seja do herpes zoster, seja qualquer coisa, não quer se vacinar mais de nada, né? Isso também teve incidência ou teve consequências da vacina do HPV, doutora? Sim. No Brasil, a gente não tem muitos dados. Tá. Não temos muitos dados no Brasil, mas nos Estados Unidos, que a vacinação não ultrapassa 70% da população, eles estão vendo, desde 2019, um aumento muito importante de incidência de câncer de colo de útero. Entendi. E outra coisa que é importante saber é o câncer de colo de útero, ele sempre estava muito envolvido a países subdesenvolvidos. Porque tem menos acesso, menos informação, enfim, por várias questões econômicas, sociais, culturais, que tinha mais paciente com câncer de colo de útero. Nos Estados Unidos, eles estão vendo esse aumento, que geralmente não tinha por ser um país mais desenvolvidos, mas que agora eles estão vendo. Ok. Acredito que pelo próprio estilo de vida, né, que, como você falou, mundano mesmo, que Exato. tem um estilo de vida, Ok. que é tudo permitido, mas não é. Exato. Então, tem o estilo de vida e tem a diminuição da vacinação. Então, eles estão vendo Ok. isso agora.
E no Brasil, a gente não sei se a nossa equipe tem alguns dados, etc., assim, mas no Brasil, a doutora, pelo que houve, etc., sente que está diminuindo também isso ou ainda não temos umas informações mais precisas? Eu não tenho assim? dados disso Ok. de vacinação Brasil. O que eu posso dizer, 9 a 14 anos, meninos e meninas devem ser vacinados. É uma dose única, doutora? Como é que é? Não, são 2 doses nessa faixa etária. Tá. Além disso, na saúde pública, a gente tem a quadrivalente. A quadrivalente pega os 2 benignos, que seriam o 6 e o 11, Ok. e os 2 malignos, 16 o 16 e o 18, 18. Temos a nonavalente desde março do ano passado, que pega 9... Há um ano. Uhum. Há um ano, exatamente um ano. Exatamente um ano, que pega 9 subtipos. Ele pega os outros subtipos, os outros 5 são mais que levam ao câncer de colo de útero. Então, só para você ter noção, assim, o que a gente está falando, assim, números 16, 18, o HPV é catalogado, então, de acordo com a gravidade, de acordo com os números também. Então, quando ela fala de vacina que pega 9 ou 4, enfim, dos principais ou dos mais agressivos, ela vai atacar, vai prevenir, né, doutora? Isso. E outra coisa que eu acho importante falar sobre a vacinação, pelo calendário vacinal infantil, 9 a 14. Mas lembrando, até os seus 45 anos, os estudos mostram que você tem uma eficácia. A pessoa 9 a 14 passou, doutora, eu estou assistindo o programa 9 a 14, eu não fui vacinado. Eu posso vacinar lá com Pode. meus 40 anos, meus 50 anos? Pode. Posso ou devo a pessoa? Eu acho que deve. Deve, ok. Eu acho que deve. Falando por mim, Tá. é que eu já me vacinei. Tá. Eu não pude me vacinar dos 9 Não aos tinha? 14 Até acho porque que não nem tinha. tinha, Não, né? não tinha, mas assim que saiu a vacina, eu já fui me vacinar. ok. O que acontece que os estudos mostram que aquelas pacientes que já foram contaminadas com HPV, pode ser que a vacina não necessariamente vai agir naquela cepa, mas lembrar que tem as outras. Ok. Então, se você está contaminada com um tipo, você pode vacinar dos outros subtipos. E não necessariamente aquilo que a gente conversou no primeiro bloco, que se você se você se contaminou, você vai desenvolver Ok. o câncer. Mas, enfim, até mesmo a gente sabe que a vacina é imunogênica. Então, às vezes, até você está com uma infecção dele e dá uma amenizada, diminui aí essa inflamação. Ok. Isso tem alguns estudos que mostram isso, mas não são estudos robustos. A gente ouve também, doutora, assim, quando a pessoa está com aquela gripe, assim, não, espera passar a gripe para ser vacinado da vacina da gripe. Então, espera passar, te cura primeiro, te sara primeiro para depois tomar. O HPV é a mesma coisa, ou seja, a vacina, ou seja, a pessoa está infectada, está lá, né? Ela pode tomar a vacina durante, né, sabendo, ou tem que tratar isso primeiro, expulsar para depois tomar a vacina? Como é que é? Aí você está me dizendo se tiver infecção e tem essa displasia, vai ser tratado para A pessoa tem o vírus ali. Porque não necessariamente você tem o vírus, você vai precisar tratar o vírus. Tá. Você se contaminou com o vírus, mas aquilo ali não está te causando nenhuma ferida. Vacina? Não Posso vacinar? Pode vacinar, ok, pode vacinar. ok. O problema é se aquilo está causando alguma ferida, às vezes você vai precisar cauterizar, queimar aquela região, jogar ácido naquela região, Ok. ou às vezes até tirar uma parte. E depois você se vacina. Ok, Você ok. se vacina, porque tem outras cepas, outros números. Mas tudo isso sempre um acompanhamento, eu imagino que seja uma equipe multidisciplinar, doutora. Principalmente o ginecologista. ginecologista, O né? oncologista, ele vem depois do gineco. Então, vai primeiro o ginecologista e, na verdade, chegam os pacientes só com diagnóstico de Ok. câncer pra gente. Ok. Agora, e como é que fica assim a cabeça da mulher, digamos assim, poxa, você tem o HPV, a pessoa vai lá nesses buscadores digitais e vai lá, meu Deus, assim, e aí vai ver a quantidade de pessoas que morrem, a quarta maior incidência de câncer, e quando fala em câncer assusta todo mundo, etc. Como é que fica, né, trabalhar a cabecinha da mulher ou da família, doutora? Eu acho uma doença bem complicada por essas questões. Como eu falei, eu fiz... Porque há julgamentos também, doutora, não é? Há Sim, estigmas, há sim, julgamentos. Mas pela localização, é uma doença também que traz bastante, que a gente fala morbidade, bastante sequelas, Ok. seja doença ou seja do tratamento.
Estou dizendo apenas do tratamento cirúrgico, Tá. mas o tratamento de radioterapia tem sequelas da radioterapia nessa região. A pessoa pode, doutora, só acompanhando o seu raciocínio, a pessoa pode tratar, não vai fazer cirurgia, etc., não precisou fazer cirurgia, remoção de nada, ela pode, por causa disso, ser infértil, doutora? Sim. Né? Sim, porque você acaba queimando. A radioterapia, o que que é? Às vezes os pacientes falam, doutora, mas o que que é a radioterapia? Mas não tirou útero, não tirou nada, mas não, pode. mas você fez a rádio, porque a radioterapia, ela queima as células. É uma incidência de raio-x, mas bem mais intenso e acaba queimando, porque ele precisa matar a célula. Então, vai uma irradiação ali alta e depois pode acabar pegando o ovário que está ali do lado. Entendi. Minha gente querida, quantas informações valiosíssimas hoje aqui com a doutora Ayla. O assunto é delicado, enfim. Imagina assim, um padre fazendo perguntas assim, do ponto de vista mais íntimo, assim, um padre fazendo assim, mas a gente tem que falar porque é a saúde pública, é uma questão de saúde pública, é uma questão de cuidado de vida, é uma questão de escolhas da vida, é uma questão de cuidado, né? Cuidado, enfim, dentro dessa mentalidade, hoje é Sábado Santo, dentro dessa mentalidade que a gente vive, tudo mais, onde tudo é permitido, e cuidado com esse tipo de mentalidade, cuidado com os ídolos que você acha que acredita, que diz, o importante é ser feliz e fazer o que você quiser. Cuidado com isso. É a tua saúde, é a saúde da pessoa, principalmente da mulher, que vai pagar um preço muito caro. Então, cuidado nesse sentido, viu? E já de volta com o nosso programa Saúde e Fé, nessa data, nesse dia tão especial, Sábado Santo, minha gente. Sábado Santo, Tríduo Pascal. E eu sempre repito assim, participe da celebração de sua paróquia. Hoje é a principal, a mãe de todas as celebrações é hoje. Então não fique de fora desse momento para a gente poder assim celebrar a vitória de Cristo sobre a morte, sobre a dor, sobre o pecado, sobre as doenças, enfim. É hoje, viu, gente? E hoje estamos aqui falando sobre, é um mês de prevenção, minha gente. Prevenção do câncer de colo de útero, né? Conosco aqui a doutora Ayla Muti, nossa médica oncologista, que aceitou o nosso convite, está dando uma aula, como a gente tem que entender, enfim, né? Mas agora a gente quer abrir espaço também, a direção que falou assim, Frei, estão chegando muitas perguntas, então a gente quer encaminhar aqui para a doutora Ayla com muito carinho. Então vamos lá, na tela as perguntas que estão chegando aí com muito carinho, viu lá? A Suzana Ferreira, aqui, a Suzana Ferreira de Passos, Minas Gerais. Boa tarde, Suzana, Deus te abençoe, uma boa Páscoa para você e para sua família, viu? Doutora, quem tem ou teve câncer no colo de útero pode engravidar? Pergunta a Suzana, doutora. Boa tarde, Suzana. Como eu falei, depende do tratamento? Provavelmente não. Se são aqueles, o que pode individualizar, que não é o habitual isso, não é o comum. Ok. Às vezes, um muito precoce, retirar aquela região e depois conversar com o ginecologista, um modo de se fazer uma gestação, mas na maioria das vezes não. Ok. Porque tira o útero, não tem aonde gestar. Ou faz a radioterapia com a quimioterapia, na maioria das vezes não vai conseguir. A prevenção é fundamental, né, doutora? Exato. Por isso que a prevenção é fundamental. Exato. Mais pergunta, obrigado, Suzana. Agora a próxima pergunta é a Rafaela Luiza, de Londrina. Olha o povo lindo de Londrina participando. Boa tarde, Rafaela, que Deus te abençoe e feliz Páscoa para você, Rafaela. Boa tarde, Frei, doutora. Tenho ovários policísticos. Posso desenvolver o câncer de colo de útero? Pergunta a Rafaela, doutora. Rafaela, os ovários policísticos, eles não são fatores de risco para câncer de colo de útero. Fatores de risco principal é a contaminação pelo HPV. Então, pelo ovários policísticos, não. Ok. Como vale a pena perguntar, gente? Assim, uma pergunta esclarece muitas dúvidas, né, de tantas pessoas. Mais perguntas assim com muito carinho, a gente encaminha para você, você que tem voz aqui, você tem vez, você participa, o assunto também é muito importante, viu? Então, com muito carinho. Então
estão chegando assim perguntas, estão chegando tanta pergunta, minha gente, que o nosso sistema travou, mas logo a gente encaminha a sua pergunta. Assim. Então, enquanto estão chegando as perguntas, doutora, assim, vamos assim, muita gente está chegando, você que está chegando agora, esse é o Saúde e Fé, que também é Aparecida. Doutora, então a principal contaminação, ou seja, a principal forma, né, de contaminação do surgimento do câncer de colo de útero é esse famoso vírus HPV. HPV, isso. O vírus HPV é o principal fator de câncer de colo de útero. Então, a gente deve evitá-lo. Como? Vacinando. Okay. Então, vacinação a partir dos 9 anos. 9 a 14 anos, rede pública, vacina disponível para meninos e meninas. Meninos e meninas. E é engraçado que eles colocam 14 anos, 11 meses e 29 dias, porque depois também você pode, isso na rede isso pública. Que eu perguntar, você tem 16 anos, 17, pode se vacinar, mas... É gratuita a vacinação? Na rede pública, sim, nessa faixa etária. Ok. Agora, na rede privada, eu acredito que vai ser a partir dos 15 anos. Então, até 45 anos, a gente tem estudos mostrando que a vacina é eficaz. Ok. Tá? De novo, por que eles falam isso? Porque quanto antes você não foi exposta ao HPV. Então, ao longo da vida, você pode se expor ao HPV e aí, para aquela cepa, a vacina não vai proteger, porque você já está contaminada. Mas também vale a pena se vacinar, porque tem outras cepas do HPV. Então, a vacinação... Voltando à rede pública e à rede privada, né, que é importante, de 9 a 14, nessa faixa etária, né, a rede pública oferece e de graça. Mas uma pessoa que tem lá os seus 45, 50 anos, é de graça também ou tem ali, como é que é? Geralmente não, porque o calendário obrigatório infantil é de 9 a 14, mas na rede privada tem vacina. A vacina, tanto na pública quanto na privada, até o ano passado, era de 4 cepas, quadrivalente. A partir do ano passado, na rede privada, nonavalente. E sempre 2 doses? Duas doses. Geralmente 2 doses. Acima de 15, para algumas vacinas, eles colocam uma terceira dose. Entendi. Mas até 14 são 2 doses. É isso que a gente acabou de falar, assim, gente, assim, porque a questão do Covid, 4, 5 vacinas, assim, agora então, nossa, se for uma vez só, legal, mas 2 ainda doses, tem que ir e voltar, mas é fundamental, gente, é necessário, faz parte dessa, e é praticamente de 9 a 14, uma vez de 9 a 14 finalizou. Não precisa fazer reforço. É duradoura essa proteção. Para a vida toda agora. Sim. Né? Até hoje, essa vacina, se eu não me engano, é de 2005, 2003, por aí. Mas não é igual da gripe que todo ano tem que vacinar, não. Uma vez feito certinho o processo, o protocolo, para a vida toda. Pronto, para a vida toda. Legal. A Thalita Leite, de Niterói, Rio de Janeiro. Boa tarde, Thalita. Deus te abençoe, bem-vinda e feliz Páscoa para você e para sua família, Thalita. Existe alguma relação entre o câncer de ovário e o câncer de colo de útero? Pergunta a Thalita, doutora. Thalita, boa tarde. Não há relação, são tumores diferentes, até mesmo a célula que origina o câncer de colo de útero, ela é diferente do ovário, os fatores de risco são diferentes, não tem relação. Uma pessoa que tomou a vacina, doutora, a primeira dose, assim, tem alguma contra-reação? Fiquei tonta, eu sei, mal-estar, tive enjoo, tem? Pode ter? Pode ter a reação de qualquer vacina, que é aquela reação local, fica dolorido, vermelho, pode ter náusea, pode ter tontura. O que eles falam da vacina de HPV é que quando você toma, é importante você esperar uns 15 minutos sentada, para não levantar e ter um quadro de síncope. Que é uma um desmaio, um desmaio. Mas não tem relação com desencadear alguma doença autoimune ou algum problema sério, não tem relação com a vacina de HPV, ela é segura. A vacina, doutora, assim, é na parte de cima ou na parte de baixo? Não, é de cima. É no braço, né? No braço, assim. É no braço.
E não é dolorida, ou seja, é como um processo de qualquer vacina normal. Vacina. Doutora, assim, Não, né? não tem diferença. Ok. Não tem. Alguma criança que está em tratamento, essa faixa etária de 9, porque a gente sabe também que tem crianças que estão, infelizmente, né, tratando de câncer, enfim, né? Ou seja, enquanto a pessoa está lá convalescente ou tratamento de alguma outra doença, ela pode também tomar a vacina? Veja, é uma vacina que não tem vírus. São as proteínas do vírus. Então, ela não é um vírus atenuado, Ok. que pode desenvolver a doença. Não, são proteínas do vírus que estão lá. Que o nosso sistema imunológico vai detectar e vai trabalhar. Exatamente. Então, para pacientes imunossuprimidos, que têm a defesa baixa, seja por qualquer motivo, não tem contraindicação, não tem. Eles fizeram um estudo com pacientes de HIV, que têm contaminação com HIV e tem a célula de defesa, o CD4, baixo. Nesses pacientes, eles não viram malefício. Talvez a vacina não seja tão eficaz em um paciente que não tem problema imunológico. Entendeu? Porque você precisa do seu sistema imunológico produzir anticorpos e células de memória. Então, se você tem um sistema imunológico comprometido, o que pode acontecer é você não conseguir ter o sistema imunológico trabalhando a favor na produção de anticorpos contra o HPV. Isso serve também, inclusive, a uma pessoa que está em tratamento de câncer, uma criança, um adolescente. Assim. Então, faz o tratamento primeiro, espera, como é que é. Pode ser, sim. Uma pessoa com dengue ou até mesmo com Covid, doutora, está lá se tratando, trata para depois... Espera, porque às vezes também pode dar confusão se é do vírus, se é da vacina, a reação, enfim, espera e se vacina. Ok. Gente, quantas informações assim a gente está recebendo hoje com a doutora Ayla, que é sobre a prevenção do câncer. É um câncer, gente, é um câncer, né? Eu fico imaginando assim que a dor, né, o sofrimento, a tortura diante dessa realidade, porque ninguém gosta, não é uma notícia boa de se ouvir, que a pessoa está com câncer, recebeu o diagnóstico do câncer, ainda mais assim nessa região, porque vem acompanhado também de estigmas, de julgamentos e preconceitos, etc. Por quê? Por que chegou lá? Que tipo de vida que tem essa pessoa? Então, todos esses julgamentos, por isso que é importante a prevenção. E doutora, também essa questão de respeitar também, eu fico imaginando assim, não é uma coisa que você vai colocar no microfone, pegar o microfone e falar com todo mundo, assim, porque também existe esse respeito no tratamento em si, doutora. É a linguagem do paciente com o médico, do paciente com a família, doutora, é isso, né? Sim, mas como você falou também, o receber um diagnóstico de câncer já tem um impacto e às vezes a gente precisa falar mais sobre isso, ter uma sentença negativa que o paciente vai morrer. Não é assim mais o câncer. Apesar de ser uma doença grave, a gente tem que entender que muitos tumores, eles têm tratamentos eficazes e que você tem uma sobrevida maior do que tinha antigamente. Mas a gente tem que ser muito sério em tentar prevenir ao máximo, tanto no estilo de vida, quanto na necessidade de acompanhar com o médico, fazer seus exames regularmente, porque, como eu falei, tem tumores, cânceres que são preveníveis, que dá para prevenir, então a gente precisa fazer o nosso máximo para evitar. Agora, doutora, a vacina em si, né, a importância dessa vacina, estamos no meio da prevenção, essa vacina ela vai potencializar o nosso, né, o sistema imunológico, não é que ela vai matar o vírus, ou sim? Porque uma vez, né? Não é isso, não é. Como a gente sabe, os vírus, a gente não tem grandes remédios para tratar vírus. O próprio organismo resolve ali, vai encapsulá-lo, enfim. Exatamente, a biologia do vírus vai saindo do corpo, enfim. E a gente vai criando imunidade contra os vírus. Mas a gente precisa prevenir e evitar com que a gente se contamine primeiro. A vacinação, para a gente se defender. E fazer os exames regulares. Eu estava me preparando para a sua entrevista aqui, doutora. A gente lê assim, que existe essa mentalidade meio que popular, assim, de fazer chás caseiros, de fazer
garrafadas, enfim, ou seja, um tratamento alternativo que evite vacina, que evite isso, aquilo. Isso é tudo, é mito ou pode acontecer, doutora? Não, a gente não tem estudos, a gente se baseia muito em estudos clínicos. Eu sei que tem muita gente que tem preconceito com estudos clínicos, mas é o que a gente tem de evidência científica para seguir. Lembrar que tratamentos alternativos, eles não estão isentos de toxicidade. Eu já vi pacientes usarem medicações e desenvolver naturais, chás, e desenvolver uma hepatite. Então, a gente tem que tomar cuidado com os tratamentos alternativos e com plantas, né? Ah, é planta, mas é natural, toma esse chazinho. Você não sabe que aquele... Isso vale também para complementos, assim, ou seja... De repente, pessoas que estão em tratamento lá, estão fazendo quimioterapia, radioterapia, mas assim, toma isso que é um suplemento, que é um complemento, ajuda no combate, etc. Ter cuidado com isso. Toda consulta, todo consultório meu, sempre tem um paciente que fala, doutora, mas e uma vitamina, e um suplemento? Estou cansado, posso tomar para melhorar a energia? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso pode interferir por interação entre as substâncias com o tratamento oncológico. Então, muitas vezes, a gente quer algum antioxidante, pensando, não, vou diminuir a oxidação, enfim. Não, a gente fitoterápico. Então, tem fitoterápicos e fitoterápicos. Por isso que é sempre importante conversar com o seu médico. A gente tem um banco... É ele que tem que prescrever. Exatamente, porque ele precisa saber qual que é o tipo de câncer que você tem, qual que é o tratamento que você está fazendo, o que você quer tomar. Então, nunca deixem de fazer um tratamento oncológico pensando num tratamento milagroso. Ou também usar algum suplemento, complemento por conta própria, sem consultar o teu médico, né? Ele que vai dizer assim, não, isso pode tomar que não vai prejudicar, não vai atrapalhar o teu tratamento, mas assim, não substituir e muito menos tomar por conta própria, achar que vai fazer bem porque te disseram, o vizinho disse, ou alguém fez isso, ele tomou e melhorou e se curou. Cuidado com esse tipo de informação, né? A gente tem um banco de dados que a gente vai e pesquisa. Ele é americano e ele tem de hospitais renomados americanos, específico para câncer, que tem uma lista de fitoterápicos, homeopatia, que tem lá para você ver se tem interação, se você pode usar ou não. Então, por isso, não vai no Google. Por isso, converse com o seu médico. Deixa ele ir e fazer a pesquisa em sites confiáveis. Exato, né? Porque é a mesma informação que pode trazer, que é até a informação correta, não digo que é correta, mas esses buscadores, o Google, por exemplo, se não sabe de que estágio que está o teu câncer, o tratamento que você está tomando, enfim, o remédio que você está tomando, a quimioterapia que você está usando, ele não sabe disso, ele não tem por que saber, por mais inteligência artificial que seja, mas é o médico que sabe, está acompanhando ali, está vendo reação, então não tome nada por conta própria. Cuidado, ali a gente sempre defendeu aqui o cuidado com a automedicação, cuidado com a automedicação. O brasileiro abusa porque tem acesso a tudo, né? Quase tudo, né? Então, cuidado com esse tipo de medicação. Estamos falando de uma doença e mata. O câncer de colo de útero mata, doutora. Mata, sim. Né? Mata. Ou seja, leva a óbito, né? Se não tratar, se não fizer. Pacientes jovens. Olha. Apesar da gente ter avanço em tratamentos de doenças metastáticas, doenças disseminadas do câncer de colo de útero, ainda mata. Ainda é letal. Doutora, a sua câmera é aquela ali. Olha bem no olho, agora é a minha aqui. Olha bem no olho dessa pessoa que está em casa, dessa mulher, dessa menina, dessa jovem, enfim, desse jovem, dessa família. Olhe no olho assim, é uma doutora, a senhora é oncologista, a senhora é autoridade. Então, assim, para aquela dica, aquela informação que a gente não pode esquecer, agora é a sua vez, doutora. Eu vou pedir para todos se vacinarem contra o HPV. Tem a vacina. Meninos e meninas, a partir dos 9 aos 14 anos. É importante. Além disso, fazer exames preventivos. Procure seu ginecologista. Geralmente é a mulher que procura mais o médico, a médica. Então, vá no seu ginecologista, faça os exames anualmente. Se tiver alguma lesão, trate precocemente, não espere
é a evolução, desenvolver um câncer. Maravilha, minha gente. Por isso assim que a gente não, nesse sábado santo, a gente não escolheu assim aleatoriamente, ou seja, é uma autoridade no tema, uma médica oncologista, né, médica e oncologista, minha gente. Assim, tivemos o prazer de conversar com a doutora Ayla Box-Muti, nossa médica oncologista. Quem quiser entrar em contato, minha gente, está na tela o seu Instagram. Vale a pena seguir, minha gente, vale a pena, porque ela conversa, dá dicas importantíssimas, viu, gente? Que é @AylaMuti com 2 T's, é isso? Com 2 T's. Oncologia, Ayla Muti Oncologia. Vale a pena consultar. Na dúvida, pergunte, gente. Pergunte de coração. Doutora, muitíssimo obrigado, que Deus abençoe. Muito obrigada, Amanhã é Páscoa, né? Aliás, hoje à noite a gente vai anunciar a Páscoa. Então, uma feliz Páscoa de ressurreição, de vida. E muito obrigado por ter estado aqui. Eu tenho certeza que tem casa assim, e está dizendo assim, ó, hoje eu aprendi. Hoje eu entendi. Feliz, né? Fico feliz. Obrigada pela oportunidade. Que Deus abençoe e uma feliz Páscoa de coração, viu? Também.